Olá, o meu nome é Marcelo Quarante de Vasconcelos Pena, sou fisioterapeuta com capacitação em ergonomia, em perícia judicial do trabalho, em termografia e termodiagnóstico. Lhe convido a conhecer o meu vídeo currículo e como posso auxiliar a sua empresa a crescer, tendo a saúde, a ergonomia e o resguardo legal como os pilares fundamentais desse crescimento. Ao longo dos 8 anos trabalhando dentro da indústria, uma das dificuldades que procurei solucionar foi a de conseguir enxergar o funcionário e toda a sua vida dentro da empresa, pelo menos no que diz respeito à saúde e ergonomia, em um único lugar. Dessa forma, montei uma planilha simples de Excel, esse acompanhamento ao qual dei o nome de Gestão de Saúde e Ergonomia. Em outras palavras, podemos dizer que é o book ergonômico do funcionário dentro da empresa. Nessa planilha, cada setor terá uma pasta, como indicado na parte de baixo, e inicialmente será indicado, no alto da planilha, o grau de risco desse mesmo setor, segundo consta na análise ergonômica do trabalho. Já na primeira coluna, indicamos os nomes dos funcionários, destacando aqueles que estão em experiência em amarelo e os que apresentam algum risco de lesão ou problema musculoesquelético, como esse em vermelho. Na segunda coluna, lançamos a avaliação física funcional, bem como o exame termográfico, indicando todas as alterações significativas e que merecem acompanhamento do funcionário ao longo da sua vida na empresa. Juntos, essas informações irão nos dar uma visão presente e futura do funcionário e o grau de atenção que teremos que ter com ele. O exame termográfico é um exame onde se utiliza uma câmara que capta os raios infravermelhos emitidos pelo corpo e, através de um software, podemos interpretar as alterações de temperatura a partir de 0,01 graus centígrados. O exame termográfico não apresenta contraindicação ou restrições a serem feitas. Pode ser feito de corpo total ou por regiões mais solicitadas. Monto o laudo observando essas variações termográficas e suas intensidades, classificando-as em uma escala que vai de normal a anormalidade significativa, com variações de 0,24 até 1 grau centígrado de temperatura. Também podemos realizar a avaliação termográfica através de um vídeo onde nós fazemos avaliação dinâmica ou estática, observando os pontos de maior tensão, de maior diferença térmica, quantificando e qualificando assim essas alterações termográficas. A termografia foi um achado que vinha procurando há algum tempo aos casos de funcionários que se queixavam de dor e desconforto, e os exames convencionais de raio-x, ultrassom, ressonância magnética muitas vezes não indicavam alterações significativas que justificasse as queixas, ou em complemento aos exames físicos funcionais do processo admissional. Ainda me permite fazer o acompanhamento periódico dos funcionários que estão se submetendo a algum tipo de tratamento, e também aqueles que foram afastados ou simplesmente apresentam atestados recorrentes. Já no exame demissional, é uma excelente forma de atestar que o mesmo funcionário está sendo desligado da empresa sem apresentar nenhuma alteração térmica significativa, ou seja, sem nenhuma inflamação ou doença. Nas colunas destacadas em amarelo, são indicados alguns dos treinamentos em ergonomia, o mês que foram feitos e se o funcionário realizou ou se está em falta. Nas duas próximas colunas, são indicados se o funcionário participa da ginástica laboral e a assinatura do mesmo em folha própria, independentemente se realiza ou não a ginástica. Também é indicado aí se ele faz algum tipo de atividade física, quantas vezes na semana ele realiza essa atividade e qual atividade, uma vez que muitos dos atestados e queixas musculoesqueléticos podem estar diretamente associados a essas práticas ou até mesmo à falta dela, onde posso oferecer também a prática do Pilates como uma atividade preventiva que a empresa oferece aos seus funcionários. Nas próximas 3 colunas, faço a indicação de queixas dos funcionários aos seus encarregados ou diretamente a mim, ou ao técnico de segurança do trabalho, ou ao RH. Acompanhe o funcionário quando esse, por algum motivo, é encaminhado a realizar exames complementares como raio-x, ressonância magnética, entre outros, anexando uma cópia do laudo do mesmo à sua pasta junto ao RH. Se for de interesse da empresa, pode ser oferecida a fisioterapia para aqueles funcionários que já estão com algum problema de saúde instalado, seja durante o expediente de trabalho, seja após o expediente, registrando assim que o fisioterapeuta encaminhou o funcionário ao tratamento e que a empresa está acompanhando de perto o seu estado de saúde.
Uma vez encaminhada e iniciada a fisioterapia, faço o acompanhamento dos funcionários sessão a sessão. Lanço o número de sessões até ele receber alta e também o termo de alta da fisioterapia. Após concluir o tratamento, pego a assinatura do mesmo, constatando que ele chegou ao término das sessões, não apresentando o problema que inicialmente o levara ao tratamento. Na próxima coluna, eu lanço todos os atestados dos funcionários, desde o primeiro dia de trabalho na empresa até o momento presente, destacando também aqueles que têm o motivo B91, ou seja, que têm nexo causal com o trabalho que ele desenvolve. Na coluna seguinte, indico se o funcionário teve alguma mudança de setor, seja por indicação médica, ou se ele retornou do INSS gradativamente à sua função. Podemos gerar, assim, com essas informações, um grau de risco e de atenção que devemos ter com cada um dos funcionários, respeitando e considerando a individualidade de cada um. Também é destacado e acompanhado de perto os funcionários que estão em período de experiência, levando-se em consideração todos esses critérios indicados para os funcionários já efetivados. Muitas vezes, não se consegue correlacionar as melhorias ergonômicas para determinado setor e o índice de atestados, rotatividade, queixas, entre outros, do mesmo setor. Com isso, lancei logo abaixo do acompanhamento dos funcionários as melhorias ergonômicas sugeridas pela análise ergonômica para o mesmo setor, os orçamentos sugeridos e se a mesma foi implantada e validada pelos funcionários com os respectivos documentos que atestam essas melhorias, entre eles fotos e nota fiscal. No final dessa planilha, temos ainda os funcionários que foram desligados da empresa e todo o acompanhamento e documentação que geramos ao longo da sua permanência na mesma, respaldando a empresa, sim, em uma possível ação litigiosa. Essa planilha é apenas uma parte de um trabalho que iniciei quando ainda morava em Minas, e a sistematização e organização dessas informações, bem como diversas outras, a fim de transformar essa mesma planilha em um software que atenda às minhas necessidades e à da empresa ao qual presto serviço, estando sempre aberto para aprender mais e melhor as demandas que a sua empresa solicitar. Antecedendo a planilha dos setores, tem a planilha que nomeei de GAIS, Gerenciamento das Atividades Ergonômicas e de Saúde, para facilitar a minha comunicação e registro das atividades ergonômicas e de saúde com os outros departamentos e os meus superiores. Nesta planilha, eu descrevo a atividade que foi solicitada, o grau de prioridade dessa atividade, se é média, alta ou baixa, quando foi solicitado, quem solicitou, qual é a situação, se foi executado em andamento ou ainda não, quando que foi executado e por quem, facilitando assim a programação, o acompanhamento e a execução das minhas atividades e das atividades ergonômicas e de saúde. O campo de atuação do fisioterapeuta é vasto e dinâmico, e muitas vezes, ao querer ir de encontro às necessidades do paciente e das empresas, nos especializamos e nos formamos nas mais variadas técnicas de apoio complementar à fisioterapia convencional, em outras palavras, saindo da caixinha. Utilizando da minha experiência ao longo de 18 anos como professor de yoga, também ofereço às empresas, principalmente aos setores administrativos, a prática da meditação, do relaxamento, da ginástica laboral, trabalhando a integração entre os funcionários, a quick massage ou massagem na cadeira. Pensando no ditado em que se diz que o que não se vê não é desejado e ainda mais não é lembrado, faço também um jornal de comunicação interna dos serviços de saúde oferecidos pela empresa, assim como as melhorias ergonômicas realizadas e dicas de saúde. Esse é um breve resumo das atividades que realizo dentro da empresa. Aguardo o seu contato e a oportunidade de conversarmos pessoalmente. Um grande abraço e até lá.